Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, escutando essa canção e pensando aqui, imaginando, o que daremos a Deus? Um Deus que não precisa de nada. Um Deus que subsiste sobre tudo. Um Deus que construiu tudo. Um Deus que não precisa de orientador. O que daremos a um Deus? Como agradar a Deus? Um ser supremo, eterno. Como esse Deus se agrada? Como é que ele pode olhar para um homem, ou o filho do homem, como foi cantado aqui agora, e dizer que Deus, sei que tu estás se agradando. Como podemos agradar a Deus? Se esse agrado for os nossos esforços, a nossa vida dedicada a Ele, eu lhe digo que sim, que Ele recebe um coração quebrantado, aquele que se humilha na presença dEle, como acabamos de escutar na oração, aí sim, Ele exalta. Portanto, nós podemos agradar a Deus como os servos de Deus. Sabe como? Fazendo a vontade de Deus, buscando ouvi-lo, buscando cumprir a sua vontade a cada dia na nossa vida. Sim, podemos agradar a Deus, esse Deus maravilhoso, se nós a cada dia observarmos a nossa vida e ficarmos cada vez parecido com Ele, ao colocarmos toda a sua vida na nossa vida, deixar que Ele comande de uma ponta a outra da nossa vida. Aí sim, nós vamos ser verdadeiramente servos daqueles que Deus diz: eis aí o meu servo em que eu me comprazo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite. Vamos abrir no livro de João, João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ler do versículo 22 ao 36. Eu vou fazer essa leitura. Os amados irmãos acompanhem atentamente. E se assim, irmãos, desejarem permanecerem com a Bíblia aberta após a leitura, assim como os amados irmãos que nos assistem através da mídia também, se assim desejarem pegarem suas Bíblias e acompanharem a nossa leitura, vamos falar hoje a palavra de Deus no livro de João. João capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois está alegre e já se cumpriu, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica-se que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida.
O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todos juntos, versículo 36. Vamos lá. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Curve sua cabeça, ore nesse momento por sua vida, por minha vida. Peça que Deus, como fez na oração do publicano e do pecador, que Ele tenha misericórdia de nossas vidas agora, tenha misericórdia das nossas falhas, que Ele veja em cada um de nós nessa noite verdadeiros servos, que esteja pronto para ouvir e para cumprir a vontade do Mestre. Deus, nos ajuda nessa noite a ouvir a Tua palavra, a pô-la em prática, a guardar em cada coração nessa noite, para que ela fique, para que ela dê fruto, para que ela possa salvar vidas lá fora. Deus, sê também com toda a Tua igreja, abre nossa mente e o nosso coração limitado, para que nós possamos contemplar a grandeza, as belezas de Tua glória, da Tua majestade, através da Tua palavra, Senhor. Sê também comigo nesta noite, pois sou totalmente dependente Teu, Senhor. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua igreja seja uma igreja edificada no Teu nome e Teu santo nome seja glorificado. E nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, João escreveu esse livro, segundo os historiadores, os pesquisadores, os doutores, por volta do ano de 85 a 90 depois de Cristo. E João tinha um propósito para escrever esse livro. Ele tinha que apresentar, o propósito dele era apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos poderiam vir até Jesus através da fé. E os judeus possam desenvolver sua fé em Cristo como o Messias, o Filho de Deus. E João enfatiza bem isso. Por isso que João começa enfatizando a pré-existência do Verbo. O Verbo que era Cristo. João começa dizendo isso, olha, Jesus Cristo é aquele Verbo, é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus Cristo é o Messias esperado, é aquele anunciado por boca dos profetas que viriam. É esse aí, não tem outro. E a missão de João era justamente mostrar isso para os judeus e também mostrar aqueles que não conheciam Jesus Cristo, mas que pudessem ir até ele através da fé em Cristo Jesus. E João começa justamente o livro dele, já no capítulo 2, João narra o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Num casamento, ele, sua família, sua mãe e seus discípulos estavam lá, ali estavam iniciando o ministério de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo estava sendo apresentado e João estava cumprindo com a missão da qual como precursor para anunciar Jesus Cristo. No capítulo 3, eu acho que é o versículo de João 3 mais conhecido do livro de João, que é justamente no início do capítulo 3, ele começa iniciando uma conversa com um grande mestre da lei. Jesus Cristo recebe um mestre da lei chamado de Nicodemos, maioral da sua época, entre aqueles doutores, mestres da lei, e Jesus Cristo começa a falar para ele sobre a necessidade de um novo nascimento. E esse texto, já muitos pregadores pregaram sobre ele, é muito conhecido. Mas o texto mais conhecido nesse capítulo, aliás, o versículo, acredito que é o 16. João 3,16, né? Eu acredito que a própria igreja, Maurício, eu aposto, que a igreja vai falar isso aí, tudo com as Bíblias fechadas. Quer ver que eu vou conseguir ganhar uma peruca para Maurício? Vamos lá, vamos ver. João 3,16, todo mundo olhando para mim, bora lá? Amém, meus irmãos. Sabe por que eu quis fazer isso com a igreja? Porque, segundo os grandes estudiosos, esse é o texto áureo da Bíblia. Ele diz que isso é a Bíblia em miniatura. É como se você tivesse a Bíblia todinha na sua mente, somente por causa desse texto. E realmente isso aí.
Alguns estudiosos dizem que se houvesse somente esse texto da Bíblia, seria suficiente para nós conhecermos o plano de vida eterna de Deus. É interessante justamente isso. Mas eu quero observarmos junto com os irmãos a partir do versículo 22, que foi o fruto dos nossos estudos nessa noite. E à luz desses versículos, do 22 ao 36, eu gostaria de comentar com a igreja, estudar com a igreja sobre o seguinte tema: característica do servo fiel. Característica do servo fiel. O que é um servo? É uma pessoa da qual o próprio nome já está dizendo, a missão dele é servir, ele não tem vontade própria, a vontade dele não pertence a ele, mas pertence a seu mestre. O servo é aquele da qual durante todas as passagens bíblicas, sempre Jesus, os profetas falavam: eis que vou enviar o meu servo, o meu mensageiro, se falando de João aqui. Então o servo é João, o servo foi Isaías, o servo foi Jeremias e todos aqueles filhos da promessa. Se eu perguntasse aqui, tem algum servo de Deus aí? Viu aí que servos? Essa palavra não é pesada para nós, é? Não. E principalmente servo de quem? Servo do Deus, da qual cantamos da agora. Eu observei que todas as músicas ressaltam a bondade de Deus, a grande bondade de Deus. E eu lhe digo aos irmãos, isso aí não ressalta nem a pontinha do que Deus é bom para que nós conhecemos a Ele. Porque um dia conheceremos Ele face a face. Aí lá nós sabemos o que Ele preparou realmente. E preparou para quem? Para os seus servos. Para aquele que não tiveram aqui na terra vergonha do seu nome, mas que confessaram o seu santo nome nessa terra. Portanto, meus amados, o servo fiel, em primeiro lugar, o servo fiel, ele cumpre rigorosamente as ordens do seu Senhor. Veja comigo aí no versículo 23, por gentileza. O que era que João estava fazendo? Vamos recorrer aqui ao texto. Ora, João estava batizando aonde? Em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então João estava exercendo o ministério dele, quem? Fazendo a vontade de Deus. João estava cumprindo com o quê? Com aquilo anunciado há mais de 700 anos pelos profetas. Eis que eu vou o quê? Que eu envio através de vós o meu mensageiro. E esse mensageiro, João, estava justamente fazendo a vontade de Deus. E veja como João era inteligente. João foi buscar um lugar onde? Salim, em Enom, perto de Salim, um local que tinha muitas nascentes. E o povo fazia o quê? Qual era a maior necessidade do povo de Israel? A água. Irmão, Israel é seco. Então, quanta gente aqui que somos conhecedores da seca, né? Necessitamos de água. E João fez o quê? João concorria para lá, porque as pessoas iam para aquele lugar, e João disse: aqui é o lugar exato de eu cumprir com a minha missão, de eu cumprir fielmente o que Deus me mandou fazer. E João ia para aquele lugar, porque as pessoas iam para lá, lá era o lugar propício de ajuntamento de grandes multidões, para buscarem água, para pegar suas águas, ou certamente onde tem águas, o comércio, todo mundo sabe, quem estudou história aqui, as maiores cidades, grandes metrópoles, desenvolveram a margem de grandes rios, porque a água é extremamente importante. E João aproveita essa oportunidade e diz, ali mesmo João fazia o quê? João batizava aqueles que se arrependiam, João pregava o batismo de arrependimento. João dizia, arrependei-vos e creis, porque está próximo o reino de Deus. Jesus Cristo também fazia o mesmo batismo, se bem que Jesus Cristo mesmo não batizava, mas seus apóstolos. Arrependei-vos. O mandamento é o mesmo, arrependei-vos. E João justamente fazia isso. Ele cumpria rigorosamente e não faltava. Meu amado, o que é cumprir rigorosamente o mandato do chefe, vamos dizer assim, do mestre, do nosso Senhor? Isso faz me lembrar uma passagem, quando Israel pediu o reino, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e Samuel vai lá, unge o rei Saul como rei de Israel. E na primeira batalha de Israel, Deus dá uma ordem, fala com o seu profeta e diz, olha Samuel, diz lá ao povo de Israel, diz a Saul, que eu vou agora fazer justiça contra os amalequitas. Eu vou exercer minha mão sobre os amalequitas.
E eu quero que vocês vão lá, acabe a raça dos amalequitas. Não deixe vivo ninguém. Mulheres, crianças, homens, meninos de colo, animais. Eu não quero nada dos amalequitas, é para destruir. A ordem foi dada, o profeta Samuel chegou lá, falou com Saul, Saul disse, estamos prontos para ir. Deus disse, eu vou entregar os amalequitas nas vossas mãos, veja o que vocês vão fazer. Tudo bem. De repente, termina a batalha, Israel sai vencedor, chega o profeta Samuel, e começa a escutar uns balidos, sons, uns rugidos de animais. Disse, olha, o que é que eu estou escutando? Aí Saul correu logo e disse, olha, fizemos como o Senhor mandou aqui, ó, e Deus vai se agradar, o que ele faz na média. Disse, não, peraí, eu estou escutando aqui uns balidos, tem uns barulhos aqui. Por que esses animais estão vivos? Não, porque os homens falaram, aqueles melhores animais, para pegar e para guardar para o sacrifício, não sei o quê. Aí ele disse, não, a ordem não era matar tudo, acabar com tudo, destruir tudo. E também, não somente os animais, mas o rei Saul resolve fazer aliança com o rei Agag, rei dos amalequitas. Ele disse, esse homem, por que esse homem ainda está vivo? As ordens eram para destruir, matar mesmo. É ordem de Deus. O servo fiel, ele cumpre. E Samuel foi e terminou com aquilo que Saul não tinha feito. Portanto, meus amados, a ordem de Deus é para ser cumprida. O servo fiel, ele cumpre. Costumamos, muitas vezes nessa vida, fazermos pequenos cumprimentos da lei de Deus e achamos que estamos agradando a Ele. Você viu como é difícil agradar a Deus? Um Deus perfeito. Você imagina mentir para Deus. Saul mentiu e pensou que ia dar certo. Não deu certo. Porque esse Deus maravilhoso, justamente é isso. Esse Deus que tem os seus servos fiéis, Ele procura servos bons e fiéis que cumpram com a sua vontade. Ninguém serve a Deus por a metade. Deus não dá o Espírito também por a metade. Dá com abundância. Na hora que Ele dá uma missão para alguém, Deus dá providência que aquela missão seja cumprida. Se você ou eu, quando recebemos de Deus a missão e não cumprimos, não está a falha na missão de Deus, está em mim, que foi incompetente para não cumprir. Mas Deus foi perfeito na sua missão. Segundo lugar, amados, o servo fiel, ele não se desapossa da imagem do seu Senhor. Leiam, por gentileza, aí o versículo 26 ao 28, por gentileza. Veja aí, meus irmãos, o servo, ele não se apropria da imagem do seu Senhor. Ou seja, João era esse servo fiel. João dizia e fazia tão bem a sua missão que ele chegava a se assemelhar parecido com o próprio Cristo. De tão bem que ele executava, muitas pessoas chegou perto dele e disse, olha, tu és o Cristo? Ele dizia, não, eu não sou o Cristo. Disse, não, mas as características suas é do Messias, é aquele que veio para reger a nação de Israel. Eu disse, não, eu não sou o Cristo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meu amado. A gente vê hoje tanta gente querendo se engrandecer com o nome de Jesus, com a palavra de Jesus, como se tivesse alguma participação no reino dele que pudesse lucrar a glória e êxito de si mesmo. João era esse servo simples. João disse lá no versículo 1, 27, disse, eu não sou digno nem de sequer desatar as sandálias. O que é ir para um servo não ser digno nem de desatar as sandálias, se essa é a missão do servo? O servo, lá em Israel, o costume judaico, era quando ele chegava na casa, ligeiramente ele trazia uma toalha, uma bacia com água e lavava os pés. Era o simbolismo do quê?
do respeito por aquela pessoa que você estava recebendo na sua casa. Significa que aquela pessoa era importante. E aquele que estava lavando era chamado de quê? De servo. Aquilo que estava servindo. E João justamente foi isso aí, esse servo por excelência. E os seus apóstolos, os seus apóstolos, eles também pensavam que João seria o Messias. É tanto que eles ficaram enciumados, ao ponto de chegar e dizer, cobrar de João, disse, olha, mestre, aquele lá que o senhor falou dele, vamos dizer assim, em palavra, que o senhor levantou aí o nome dele, sabe o que é que ele está fazendo? Está batizando lá e está atraindo mais gente agora. Olha a forma que ele pensou. Eles pensando que a missão de João era competir com Jesus, de poder cada um ter mais gente para batizar, não era? O que é comum hoje em dia, muitas vezes, nas igrejas. Me permita soltar. Pessoas criando climas, criando condições, atropelando a lei, atropelando a palavra para que as igrejas encham. Porque a igreja fulano de tal, tem muita gente lá, é grande demais, vai ser a primeira igreja. Eu lhe digo de coração, a igreja presbiteriana não tem isso. Ela não está preocupada em encher esses bancos, não. Quem deve se preocupar em encher esses bancos é Deus, é o Espírito Santo, que Ele é quem convence da culpa, do pecado e da justiça. A nossa preocupação, sabe o que é? É evangelizar, é falar desse Deus maravilhoso. Essa sim é a nossa missão. E João justamente era isso, meus amados. Ele até chegar a suscitar uma contenda entre o quê? Entre os discípulos de João com os judeus, a respeito da purificação. Os judeus, zelosos com a lei e, vamos dizer assim, exagerados com a lei, porque ele fazia de tudo para os judeus, era pecado. Um exemplo, lavar as mãos é questão de quê? Antes de almoçar, antes de qualquer refeição. Higiene. Para os judeus era pecado se não acontecesse isso. Portanto, vocês vão ver isso por muito mais, não quero me alongar nesse ponto. Então, João justamente é isso. O próprio Jesus, ele vai e dá testemunho desse João. Esse mesmo João que testemunhou sobre Jesus, que disse, olha, eu não sou o Cristo, já disse a vocês, a seus discípulos, eu não sou digno nem de desatar a sandália. Alguém só tem alguma coisa, algum ministério, alguma coisa, se Deus lá do céu lhe dá, isso não cai, isso não é perfeição de homem, isso não é destreza de homem. Se tem homem aqui que prega a palavra de Deus, que chama a atenção do povo, essa atenção é para Cristo, para ele nada, ele é apenas um executor da palavra de Deus. Quem sobe aqui, sobe para honrar isso aqui, mas é daqui para mais baixo. Quem sobe aqui e cresce é Cristo. É Ele o dono dessa palavra. Foi Ele o autor. E os demais são o quê? Servos. Tanto quem está pregando, como quem está sentado aí, a nossa missão é de servo. E vou dizer aqui, pedimos a Deus graça e misericórdia para sermos servos fiéis, para não enveredarmos por caminhos de servos desobedientes, servos maus, servos infiéis, servos rebeldes. Então, Jesus chega e dá testemunho de João, nos versículos 27 e 28, quando Jesus dá testemunho de João, lá no 1 João 27. Jesus vai dizer, diz, olha, quem vocês acham que é esse profeta? Quem vocês viram esse profeta? Onde é que vocês viram esse profeta? Vocês saíram de lá para ver o quê? Um caniço balançando aonde? Um caniço balançando no deserto? Foi isso que vocês vieram ver? Tenho certeza que não. Ninguém sai de casa para ver um caniço balançando, né? Que faz barulho. Aqui não tem caniço, taboca, mas nos lugares que tem, eles finam, o vento dá, eles faz barulho, de tanto balançarem. E Jesus continua aguçando a vontade de saber quem era João do povo, dizendo, vocês saíram para ver um homem vestido de vestes finas, que nem Maurício? Saíram para ver um homem vestido de vestes finas, bonito? Não. Por quê? Porque quem veste fino está onde? Nos palácios. Está lá, é rei, é príncipe, é pessoas de alta autoridade. O que vocês então saíram para ver? Aí ele disse, um profeta? Sim, mais do que um profeta. Vocês saíram para ver mais do que um profeta. Vocês saíram para ver aquele que está escrito, eis que diante de vós eu envio sobre a minha face o meu mensageiro que preparará o meu caminho diante de mim. E aí?
Quem era João? João justamente era o quê? O arauto de Deus, aquele que veio preparar o caminho. Meus irmãos, quando nós recebemos uma missão de Deus, nós não podemos ir além do que Deus nos mandou, nem muito menos se achar mais do que a missão que foi dada. Isso provém de Deus, como nós cantamos várias vezes aqui, tudo é para a honra e glória dele. Não é glória nossa. Aquele que busca a sua própria glória é vanglória, é egoísmo, é rebeldia. Terceiro, meus irmãos, o servo fiel, ele faz o seu trabalho com alegria. Muitos dos profetas, eles desejaram ver o que João viu e ouviu. Você imagina se João tinha motivos para se alegrar no seu ministério. João foi o único profeta, o último dos profetas, que anunciou e ao mesmo tempo apresentou o Messias. Isaías, 700 anos atrás, anunciou: eis que a virgem dará à luz um menino, e seu nome será grande, conhecido como Emanuel, Deus conosco. Isaías tinha vontade de ver Cristo? Sim. Jeremias tinha vontade de ver Cristo? Sim. Todos os outros profetas. Mas coube a João tamanha o quê? Tamanha graça. Tamanha graça. Quem aqui tem vontade de ver a face de Cristo? Todos sonhamos com isso. Olhamos para o céu, observamos o céu e digo: meu Deus, quando esse céu um dia vai se abrir e o Senhor em nuvem com todo poder e glória com santos anjos, eu quero ver a tua face. João foi esse único profeta que anunciou e teve a graça. Por isso que Jesus chegou e disse para ele: olha, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. O maior por quê? Ele era melhor do que Elias? Ele era melhor do que Moisés? Não. O ministério dele foi o mais prazeroso. E João se alegrava em fazer isso. João se alegrava em poder compartilhar com o reino de Deus. Olha o que é que João diz quando vê Jesus Cristo. João chega e olha, quando vê Cristo, diz: olha o Cordeiro de Deus. É isso que tira o pecado do mundo. Quando João viu Jesus pela primeira vez, a alegria de João foi grande. É a mesma coisa da gente, amados. Quando Jesus tirou o nosso pecado, você se alegrou? Ficamos como quem sonha. Tem relatos de pessoas. Se eu deixasse aqui a oportunidade para cada um falar um pouquinho da sua conversão, tenho certeza que nós passaríamos a noite toda aqui e seria bênção. Cada um teve o seu particular com Deus. João foi esse. João anunciou o Messias. E João apresentou o Messias. João foi esse fiel, amados. E muitas vezes temos essa graça de anunciar o Messias, mas muitas vezes parece que estamos anunciando algo triste. Uma notícia que não é muito verdadeira, algo que não está muita popularidade, algo quieto, as mensagens não é boa. Faça que nem João, registramos isso com alegria no nosso coração. Cantamos hino aqui de alegria. O salmista no Salmo 100 diz o quê? Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todas as terras, todos os moradores, servir ao Senhor com alegria. Por quê? Por que eu tenho que servir ao Senhor com alegria? Porque Ele é Deus, porque somos feitura deles, porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele nos tirou da situação de quê? De servos inúteis, tirou na situação do tremedal de lama, tirou-nos de um poço de perdição, nos jogou para onde? Para uma rocha, que é Cristo, e nós vamos morar onde? Depois disso tudo? No céu, amado. Há motivo de se alegrar? Com certeza. Eu não estou tirando aqui, querendo dizer que não há momentos que a gente possa chegar aqui, o que? Cabisbaixo, não tão alegre, as circunstâncias, isso tudo faz parte da natureza humana. Mas num tocante da nossa fé, de como serve a Deus, nós somos mais do que jubilosos. Sabe por quê, amados? Porque foi o próprio Paulo que disse. Ele disse: olha, eu vos escrevi para que vocês não vivais como os demais, que não têm esperança nenhuma. Todos vocês, quando vieram aqui, vocês notaram pessoas que estavam praticando ou fazendo coisas anteriores que nós fazíamos. Vê se não dá dó deles. Diga de certeza. Diz: meu Deus, eu também andei nesses caminhos.
E se eu tivesse ficado por aí? Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de mim. Portanto, temos que nos alegrar como servos, meus amados. Alegrai-vos como servos. E João se alegrou com isso aí. Versículo 29 e 30, eu vou ler aqui para os irmãos. João diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve, se regozija. Por quê? Por causa da voz do noivo, pois está alegre que já se cumpriu. João estava alegre porque foi cumprido o ministério dele. Jesus veio. E João disse: olha, eu me alegrei porque eu fiz parte desse ministério, não porque eu era melhor do que os outros profetas, mas que foi dado a mim essa graça, essa honra. Vivamos como nem João. Nós somos crentes, somos cristãos, nos alegramos. Ah, mas fulano de tal lá na coisa é famoso, é não sei o que, ele pode ser o que é. Ele é cristão, já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Não, ele é um pobre coitado. Ele não tem nada, é pobre. Vá comprar ouro de Deus, vá se enriquecer. Pobre, então devemos ter essa alegria, meu amado, ninguém tira, é nossa, porque foi posto no coração do crente. A certeza da salvação é o motivo da nossa alegria. Isso foi dado por Deus, para que o crente, em todas as circunstâncias, mesmo nas horas mais difíceis, nós saibamos que nós temos esse grande presente, que é um dia entrar na moradas celestiais. O sofrimento dói, as angústias dessa vida acabam com a nossa face, com a nossa memória, nos abate, mas isso é passageiro. Minha mãe contava uma história dizendo que fez visita para uma pessoa que passou mais de 10 anos em cima de uma cama. Mais de 10 anos. Teve data, não foi? E o céu tem data? Não. O gozo é para sempre. Se essa pessoa for um escolhido de Deus, acabou-se. Está na glória. Está junto de Deus. Amém? Quarto e último, meu amado. O servo fiel, ele noticia as palavras do seu Senhor. Versículo 34, observamos aí juntos. Pois o enviado de Deus fala as palavras de quem? De Deus. Porque Deus dá o Espírito não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado em suas mãos. Então, o servo fiel de Deus, ele faz o quê? Noticia as palavras de Deus. Os profetas, que nós estávamos falando agora, eles eram conhecidos por boca de Deus, por quê? Será que ele tem a boca parecida com Deus? Ninguém viu Deus, ninguém sabe nem que tem boca. A gente usa a figura de boca, de mão, numa forma o quê? De aproximarmos daquilo que conhecemos. Mas Deus é Espírito. Sabemos que Deus, ninguém nunca viu para dizer que Deus confirmar que Ele tem boca nem mão. Mas Ele nos deixa usar essas figuras de linguagem para poder nos aproximarmos do nosso entendimento, que é limitado, é pequeno. Como nós podemos observar aqui no começo da história do João 3, Nicodemos, ele era o quê? Era mestre. E não entendia nada sobre o céu. Teve uma hora que o próprio Jesus disse: Nicodemos, faz vergonha, tu és mestre, né? Tu não sabe de nada do que eu falo aqui da terra. Imagina se eu começo a falar das celestiais. Como é que vai ficar, Nicodemos? Tu não vai sair daqui essa noite mais não. Então justamente é isso, amado. O servo fiel, ele faz do servo fiel, ele noticia as palavras. Os profetas eram boca de Deus. O que eles diziam, acontecia. E o que era mandado, tinha que dizer. Não podia reter palavra nenhuma, não podia inventar. A gente vê hoje muita mistura, né? Uma igreja que inventa uma coisa, inventa outra, a gente fica olhando, onde é que está na palavra de Deus? Não tem. Posso dizer que esses homens são servos de Deus, são boca de Deus? Para espalhar o quê? Mentira, acrescentar? Não são. O servo de Deus, ele fala a palavra de Deus, independentemente do que possa acontecer com ele. Eu me lembro que a gente estudou aqui um tempo a revista sobre os profetas. O Rodolfo se lembra muito bem também, que foi professor sobre os profetas. E o profeta Jeremias, lá em Lamentações, Deus chega para Jeremias e diz: ó, Jeremias, fala para o povo de Israel que minha mão vai pesar sobre eles. Eu vou mandar do norte Nabucodonosor, exército de Nabucodonosor, que vai pegar vocês, vai levar cativo, ele vai destruir, ele vai arrasar com Israel, vai derrubar, vai queimar. Essa notícia era boa para se dar? Diante dos reis de Israel arrogante, que nem eram os reis de Israel, que conhecia a palavra de Deus e não cumpria. Você imagina, chega um profeta para um rei
e diz: olha, rei, por causa de vocês que não cumpriram com a lei de Deus, que se deleitaram na presença de deuses falsos, Deus vai mandar os assírios, vai mandar os babilônicos vir aqui arrasar com vocês, para matar, para levar vocês cativos, para deixar vocês presos, para tomar o que vocês têm, por causa da ruindade de vocês. Você acha que o rei ia dizer: tá bom, muito bem, profeta, a gente sabe que errou. Era assim que acontecia? Não. Era duro. Por causa dessas mensagens, sabe onde foi parar esse profeta? Dentro de um poço de lama. Você já viu o que é um poço de lama? Quando está chovendo, tenta pisar numa lama só. Você se agonia para puxar logo o sapato, né? Fica grudado ali, dá logo nele. Imagina passar mais de meses dentro de um poço de lama. A pão e a água lá, o profeta, porque estava falando a verdade. Mas o que aconteceria se esse profeta não falasse a verdade? O próprio Jeremias, eu achei interessante que Jeremias ficou assim, aí Deus percebeu e disse: ei, Jeremias, tu não vai dizer não, é? Tu estás com medo deles? Jeremias, se tu tiver medo dele, eu vou te ensinar a tu ter medo de mim, Jeremias. Olha aí como pesou. Olha como profeta. Aí tem muitos hoje que quer ser profeta, né? Está toda hora dando profetada, dizendo aquilo tudo. Mas ninguém quer ser jogado dentro de um poço de lama. Ninguém quer receber um acosto desse, de um lado e do outro, do rei de Israel de um lado, do outro lado Deus dizendo: tu está aí com medo dele, eu vou te ensinar a tu ter medo de mim. Era dessa forma, meus amados. Então, os profetas, eles eram bocas de Deus, falavam da parte de Deus, e se cumpria o que eles falavam. O que eles falavam, acontecia. E os profetas eram o quê? Boca do Senhor. Eles não eram, os profetas de Deus não vestiam-se de roupas finas, como falou aqui com João. Eles não eram chalerados, aclamados, botavam comida boa para eles, não. Eles eram jogados mesmo. Por quê? Porque o coração do povo estava endurecido. O povo não queria ouvir a palavra de Deus. E Deus mandava os profetas justamente falar aquilo que Deus queria que os outros soubessem. Se for mensagem boa, se não for, tem que falar. E hoje em dia, trazendo para nossos dias, a mensagem da Bíblia, muitas vezes, é uma mensagem boa de compartilhar. Faça uma experiência no meio de uns colegas seus trabalhando. Está todo mundo falando de novela, falando de uma coisa e outra. Você chega no meio ali devagarzinho, né, Sara? Chega no meio ali de seita, mas Deus é tão bom, rapaz, filho, não sei o que, já começa. Tá certo, eu já vou, que o horário está chegando, todo mundo começa a sair. E você vai falar o quê? Mensagem boa da bondade de Deus. Imagina se você chega para esse povo e diz: olha, estou sabendo a sua vidinha que você leva. Deus, se você não se corrigir, Deus vai te punir. Deus vai cobrar de ti. Deus vai te jogar na lama para tu aprender quem é Deus. Tu que vive blasfemando o nome de Deus. Tu que vive desandando tua boca contra o céu. Você acha que era a mesma coisa de você chegar e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus tão boa, dizer que Deus é bom, que Deus lhe ama, que Deus quer lhe dar vitória, que Deus quer lhe fazer próspero? É a mesma coisa? Mas se a mensagem de Deus não for essa para essa pessoa, você vai modificar a mensagem? Para você não ficar impopular? De forma nenhuma. Se você for profeta de Deus, você vai dizer: nem que essa pessoa não olhe mais na sua cara, nem que essas pessoas trabalhem contra você, nem que você seja necessário perder o seu próprio emprego, mas Deus vai suprir suas faltas. Você tem que confiar nele. Os profetas passavam por grandes aflições, mas Deus livrava eles de tudo. Meus irmãos, diante de tudo que acabamos de ouvir, o que é que podemos tirar de lição nessa noite com relação ao servo do Senhor? Primeiro, eu queria dizer que, como os servos, nós temos falhado. Como servo, nós temos sido omissos, você e eu. Nós temos falhado em muitas áreas, seja por vários motivos, porém não podemos desanimar. Nós temos que recorrer àquele que pode nos dar força. Nós podemos buscar não autoajuda, mas ajuda do alto, para que possamos ser servos melhores. E precisamos, porque Deus tem pressa. Temos que testemunhar a semelhança de João, toda e qualquer oportunidade que nos dá.
Você não precisa ser chato para falar da palavra de Deus. Você precisa orar, pedir a Deus a oportunidade. Tenho certeza que se você orar, Deus vai botar pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus para que você possa ser um alento, possa ser um vaso de bênção na vida dessas pessoas. Nós temos que cumprir essa palavra, mesmo sabendo que nós temos falhado, mas nós temos que pedir graça a Deus, assim como Ele deu força a João, deu a tantos outros profetas, que Ele também nos dê essa graça de nos sustentar, de nos dar força, nos dar coragem para exercermos a função de um servo bom e fiel. Segundo, Deus não nos dá um espírito por medida, como foi lido agora, mas tem derramado abundantemente o Espírito Santo em nossa vida. Deus não dá, meu amado, o Espírito. Não, Ele derramou o Espírito na nossa vida. Ele nos deu graça, nos deu meio, nos deu condição de falar desse grande amor. Por que calar? Por que calar se sabemos que tem pessoas que estão gemendo, que estão chorando, que estão se acabando, estão sendo brinquedos na mão do nosso inimigo, das nossas almas, e que a gente tem uma palavra de vida para acalmar, para abençoar, para transformar a vida, para tirar aquelas pessoas do abismo que estão caminhando. Por que calar? Essa mensagem já foi dada. Antigamente os profetas, Deus falava com os homens através dos profetas. Eles falam através de como? Como é que Deus vai falar? Como é que eu sei que Deus quer que eu vá lá falar com essa pessoa? Através da palavra. Olha, está aqui. Aqui está, Deus mandando. A palavra está aqui, o conforto está aqui, o ensinamento está aqui, as regras estão aqui, para você e eu podemos falar dessa palavra. Terceiro, João falou, e convém que eu o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Aí eu pergunto, você e eu, nós temos feito o nome de Deus crescer? Deus tem sido glorificado onde andamos? Ele realmente, Deus tem crescido o nome de Deus? Ou será que nós temos crescido mais do que Ele? Essa fica a dúvida. Mas, irmão, o servo, ele diminui. Ainda bem que não diminui em estatuto, né, Maurício? Senão nós está difícil a situação para ele. Mas diminui que? No orgulho, diminui na grandeza. Não, quem tem que crescer é Jesus Cristo. A melhor coisa que tem, sabe o que é, meus irmãos? É dar testemunho de Cristo. Porque Maurício sabe a dificuldade no quartel, quando a gente ia dar testemunho, aí dizia, não, mas tem tal pessoa que não sei o quê, que diz que é crente, não sei o quê. Aí eu digo, sim, mas nós não falamos o nome de tal pessoa. Nós estamos dando o nome de Cristo. Aponte aí, como Jesus fazia, entre vocês aí, me aponta aí, me aponte pecado aqui em mim. Sabe onde é que Jesus dizia isso? Esfregava o dedo. Não era no meio dos amigos dele lá, não, que estava partindo o pão, não. Era no meio dos inimigos dele. Daquela raça de víbora que ele chamou lá. Disse, ei, raça de víbora, aponta o dedo aí para mim, me mostre minhas iniquidades aí. E eles ficavam. Então, vamos evangelizar aquele que é perfeito. Não somos nós perfeitos. Seremos um dia, quando tivermos o corpo transformado. Portanto, meus irmãos, temos que colocar a nossa vida à disposição. Você quer ser servo do Senhor? Amém? Você quer tornar esse nome chamado Jesus Cristo grande? Cinja-se, apronte-se. O campo é grande, a messe é enorme, mas falta trabalhadores. Disponha, não porque o que Jesus pode te dar, mas porque Ele já nos deu. Se Jesus Cristo, a partir de hoje, não nos desse nada mais, Ele não estava devendo nada a nós. Eu sempre costumo dizer, Jesus Cristo não me deve nada, eu devo tudo a Ele, inclusive a minha vida. Portanto, temos que ter a compreensão desse servo, João Batista, que honrou a missão que foi dada. Que Jesus Cristo tenha misericórdia das nossas vidas e a semelhança de João também nos faça servos bons e fiéis. Lembramos da parábola dos 10 talentos, irmãos. Como foi a parábola dos 10 talentos? Todos receberam talentos, receberam dons. Mas teve um que fez o quê? Escondeu, se acovardou. O que recebeu 10, o que recebeu 5, multiplicou. E foi o que o servo disse, o seu senhor disse, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Olha que notícia boa de ouvir. Mas
E o outro servo, o que recebeu um talento, pegou o talento, escondeu, disse: ah, Senhor, porque tu és assim, tu colhe onde tu não planta, tu junta onde tu não espalha, e acabou. Ele disse: servo mau, infiel, rebelde. Ele disse: entra para o gozo do seu Senhor? Não. Ele disse: joga lá fora, nas trevas, onde haverá o quê? Ranger de dente, choro, agonia. Meus irmãos, ficamos com a parte do servo fiel. Vamos ser servo fiel. Eu não estou dizendo servo perfeito. Servos fiéis, aqueles que desejam agradar a Deus, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus fielmente, independentemente de ficar popular ou impopular. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de concluir. Lembrando aqui de uma estrofe, de uma música bastante cantada aqui, eu gosto, que diz, acho que é de Fernandinho essa música, não sei bem, que diz: se não for para te adorar, para que nasci? E se não for para te servir, por que estamos aqui? Meus irmãos, temos que ter compreensão da nossa missão. Terminou a reforma protestante, sabe? Aqueles homens, eles sabiam o que eles deviam fazer. Nós temos um rumo, nós temos uma cidade, nós temos uma pátria. Nós não pertencemos a esse mundo. Não espere que eles vá lhe amar, não. Mas Deus enxugará cada lágrima do seu rosto. Naquele grande dia, toda vez que tem aqui a ceia do Senhor, eu me emociono de algum modo. Eu fico a pensar nas bordas do Cordeiro, aquela festa no céu, gente de todas as raças, línguas, nações, num grande banquete ao lado de Jesus Cristo. E um dia estaremos lá, não porque merecemos, mas porque a graça nos alcançou. Um dia nós veremos a face do nosso Jesus querido, que se humilhou, que deixou o reino de glória por causa de mim e de você. Se você quer mais motivo para isso, para amá-lo, para servir com alegria, olhe Jesus Cristo, olhe para Ele. Ele é o motivo da nossa alegria. Vamos orar, meus irmãos. Deus, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos por teu grande amor. Ó Deus, nos ajuda a compreendermos a nossa missão, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, a podermos exercitar os talentos, os dons que o Senhor tem nos dado. Nos dá, Senhor Jesus Cristo, graça, misericórdia, nos dá força, nos encoraja, para que possamos falar como os servos fiéis da Tua palavra, com alegria, cumprindo rigorosamente o Teu mandamento, buscando a Tua glória, tornando o Teu nome grande, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque muitas vezes, como servos, mas também carne, fraquejamos. Muitas vezes ficamos à mercê, Senhor, de acharmos um caminho, mas Tu és o caminho para essas horas difíceis. Muitas vezes buscamos ajuda humana, mas sabemos que a ajuda, o nosso socorro e a ajuda vem de Ti, vem de Deus. Ó Deus, que nesta noite, essas palavras ditas por Ti, não por mim, ela possa ficar em cada coração, ela possa incomodar cada mente, para que possamos exercê-la, pôr em prática. Podemos divulgar que existe um Deus no céu, que nada, nem ninguém pode apagar o que Ele fez, e que todo mundo precisa crer, e aquele que crê é perdoado, mas aquele que não crê será condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nos ajuda, Pai,
Ajuda a fazer a tua vontade. Não com tristeza, não como se estivesse trabalhando de graça, que não tem remuneração, como os servos injustiçados. Não. Mostra-nos, desvenda, abre os nossos olhos para derrubarmos a nossa soberba e mostrarmos o dom da maravilhosa graça que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, Senhor. Desperta-nos, Senhor, assim como despertasse grandes homens para que essa reforma acontecesse. Oh Deus, nos ajuda. Não temos outro Deus além de Ti. Necessitamos da Tua graça. Desperta essa cidade, a cidade de Monteiro, para que eles vejam, eles sintam, eles saibam que existe um Deus no céu que pode modificar o destino deles, que pode tirar eles do caminho da morte e da destruição. E usa os Teus servos, tanto dessa igreja como de outras igrejas, a fazer a Tua vontade fielmente, exercendo, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Oh Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Nos faz, Senhor, a cada dia melhor, Senhor. Não para crescimento próprio, não para engrandecimento, mas para a honra e glória do Teu santo nome. E é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.